Vamos lá, Giovanni, o que eu posso te ajudar, cara? Vamos lá, professor. Eu tô com uma situação, no caso, a minha primeira perícia, né? A perícia que eu tenho é com a reclamante, né? Eu tô atuando pela reclamante e ela é enfermeira municipal. Na municipalidade, ela é regida pela CLT. Tá, Então, tá tudo ok em questão de processo de salubridade. Então, ela trabalhava num posto de saúde que, na verdade, é assim, nesse local do posto tinha dois atendimentos. Um local que era um centro de epidemiologia, um centro de doenças infecto-contagiosas, e um local que era o posto de saúde comum mesmo. Ela trabalhava nesse centro. tá, Nesse centro, ela fazia, deixa eu ver aqui, ela fazia coleta de sangue, testes rápidos, curativos, atendimentos comuns e totais para pacientes com doenças infecto-contagiosas, tá, certo? E ela, nesse posto, todas as outras enfermeiras que trabalhavam com ela recebiam 40% de salubridade. Como ela veio de um outro local e ela foi locada lá por um período de tempo, ela chegou lá com 20% e esse adicional não foi aumentado para ela, nesse período que ela ficou por lá. Então ela entrou com essa ação durante, acho que é mais ou menos um ano, desse um período que ela trabalhou lá. Foi entre 2018 a 2019. legal, beleza. Foi antes da pandemia, então. Foi antes da pandemia. Beleza. Eu estava pensando, né? Eu fiquei pensando nessa questão de isolamento e por esses pacientes serem tratados em um local específico de doentes infecto-contagiosos, dentro desse local não pode ser considerado um local isolado dos demais? Pode. Você, como assistente técnico, pode considerar. É um centro de tratamento de doenças infecto-contagiosas. O próprio local já é um isolamento. Pode ser considerado dessa Sim, forma. Aí, você comentou aqui que era uma área comum e esse centro aí de tratamento. Isso fazia parte de uma mesma instalação? se era um pátio grande onde tinha as duas instalações. Era um local, né, onde eram separados, né? Entrava até em locais diferentes, tinha até duas entradas no local. Mas dentro de uma edificação. Não, na época era edificações separadas também. Eram dois locais separados. Hoje sim, hoje foi reformado o local e hoje esse centro entra por uma outra entrada, só que é no mesmo edifício, né? Mas anteriormente não, anteriormente era como se fosse duas casas realmente no mesmo local, assim, dentro Então, do você, mesmo ambiente, só que separados. então, você pode considerar que ali já havia um isolamento. Principalmente, Giovanni, se nesse outro ambiente de tratamento comum eram tratados casos diversos. Por exemplo, questões ortopédicas, oftalmológicas, casos Sim. diversos, e aí somente doença infecto-contagiosa é no outro. Isso caracteriza um isolamento. Isso caracteriza um Ah, isolamento. sim, era exatamente isso. Um era um posto comum, onde tratavam grávidas, né? Todo tratamento pré-natal é todo de modo geral da população, e o outro era específico de pacientes infecto-contagiosos mesmo. Não, então isso pode ser já Isolado. considerado um isolamento, porque a norma não define o que é isolamento, né? Ela fala Sim, que tem isolamento. Então, se eles são tratados num local específico, separado dos demais, isso já caracteriza isolamento. Então, eu entendo que aplica diretamente a norma, não é nem uma questão de analogia, qualquer coisa nesse sentido. E qual que é a tua sim. dúvida específica sobre essa questão, cara? A minha dúvida é assim, como eu pensei nisso, nessa questão de isolamento, foi ontem assim que eu estava pensando no caso, falei, caramba, né, será que isso pode se enquadrar? Né? Será que isso tem previsão legal, se eu consigo enquadrar? E eu olhei na norma e falei, caramba, pode ser que sim.
né? Mas como a gente não tem experiência, eu falei, é melhor perguntar para alguém que seja mais qualificado, né? Não, imagina, cara. Assim, é entender, né, o que, que a palavra isolamento quer dizer. Se a gente vai no dicionário, né? No dicionário, isolamento, ato de isolar, de separar, né? Estado ou coisa isolada, afastamento, separação completa. Então, isso se aplica ao ambiente. Existia ali uma separação completa dos doentes que tinham doenças infecto-contagiosas do restante, onde eram tratadas gestantes, pessoas com questões ortopédicas, seja lá o que for. Então, existia esse afastamento, essa separação completa. Então, se aplica, sim, ao caso, tá? Esse entendimento. E é a partir daí que vai a tua atuação. É nesse sentido, Giovanni, que tu tem que conduzir a tua situação. Então, já inseri essa questão nos quesitos, né? De que um local era tratado questões diversas, e aí até talvez conversar com a reclamante que tipo de coisa que era tratado nesse outro local. Como ela trabalhou lá no outro, ela deve saber, né? E que tipo de questão era trabalhada no local onde ela trabalhava, né? Então, dentro dos quesitos, você fazer perguntas para mostrar para o perito que aquele local onde ela estava era um local de isolamento. Perfeito. Né? Então, perfeito. Esse mapeamento é o que vai conduzir as estratégias que você vai ter ali no momento da perícia. E aí tratar a questão dos EPIs também, né? Existe uma questão muito delicada nessa parte de biológico, principalmente que ela falou, é enfermeira, né? Como é que uma enfermeira trabalha sem equipamentos de proteção? Isso é uma questão muito delicada, né? Não sei qual era a realidade que ela vivia, de repente faltavam ali luvas, a gente já viu N casos disso acontecer, de faltar os equipamentos, faltar jaleco, óculos. Então, fazer uma análise muito criteriosa nessa questão do EPI, tá? Porque o próprio Conselho Regional de Enfermagem bate muito forte nisso, né? É uma atribuição legal das enfermeiras, né? Utilizar os equipamentos de proteção. Assim como os médicos, os enfermeiros são obrigados por lei, né? A utilização desses equipamentos por conta de contaminação cruzada entre pacientes e tal. Então, entender direitinho como é que é essa questão para poder abordar isso junto ao perito. Então, entender com a reclamante se faltava equipamento, o que ela usava, qual a periodicidade de troca, qual o treinamento que ela teve. Tudo isso para compor as estratégias que você vai adotar. Se você vai abordar o perito sobre treinamento, se você vai abordar sobre periodicidade de troca de EPI, sobre a disponibilidade dos equipamentos, né? Então, isso tudo tem que estar mapeado para você poder elaborar os quesitos e colocar todas essas informações bem nítidas para o perito e ele enxergar a perícia como você está enxergando antes dela acontecer. Entendi. Infelizmente, quando o advogado entrou em contato comigo, faltava praticamente 2 dias para entregar os quesitos, eu não tive tempo de conversar com a reclamante. Mas eu fiz os quesitos bem organizados nessa questão pela inicial, né? Como o senhor está falando para mim. Eu fiz mais ou menos assim, modelado assim, e pensei, agora eu vou falar com a reclamante para a gente conseguir se alinhar para o dia da perícia, que vai ser agora dia 16. Perfeito, não tem problema nenhum. Aquilo que você não conseguiu inserir nos quesitos antes da perícia, né, nos quesitos regulares, você leva para o momento da perícia, para questioná-la no momento da perícia, né? Porque o próprio perito vai questionar, fatalmente, fala, vem cá, mas você trabalhava no ambiente desse, você não usava equipamento de proteção? Como é que era isso?
E aí você, mapeando isso antes, você pode ajudá-la na fala dela para o perito. De que, olha, eu usava, mas não era sempre que tinha à disposição, a gente não tinha óculos para trocar constantemente, a gente não tinha respirador, o respirador era um a cada 3 dias, um a cada uma semana, as luvas eram contadas, não tinha a troca, às vezes rasgava, tinha que usar uma luva que já não estava ok, não tinha avental. Então, Sim. isso tudo você vai ajudá-la a conduzir a fala dela para o perito, para mostrar para o perito a realidade que ela vivia, né? Então, esses pontos são fundamentais. E questão de treinamento, porque às vezes o perito não pergunta sobre treinamento, aí você pode falar, doutor, eu queria falar sobre a questão do treinamento. Você teve treinamento para usar EPI? Qual era a reciclagem desse treinamento? Ah, Então, perfeito. Uma dúvida que eu tinha era se eu realmente pudesse, se eu poderia fazer pergunta para minha própria reclamante na frente dele. Daí ele poderia falar, está montando a situação. Então, né? eu fiquei em dúvida se eu poderia falar com ela assim. Você não pode falar por ela, Giovanni, mas você Sim, pode questioná-la sobre alguma questão ou pedir para ela comentar sobre alguma questão que ela não deixe tão claro para o perito, que ela não deixe tão explícito, ou que ela esqueça. Às vezes a pessoa está nervosa ali na perícia, ela esquece de comentar alguma coisa. Então você está ali sim, perfeito. justamente para ajudá-la nesse sentido. E aí, Giovanni, o formulário de acompanhamento de perícia que é o maior aliado nessa hora. Por quê? Porque tu leva tudo anotado ali para não esquecer de nada. Porque é a tua primeira perícia, é natural que tu também fique um pouco nervoso, né? Então, ter o roteiro para fazer a perícia vai ser assim muito útil para que você consiga dar a segurança necessária que a reclamante precisa para expor tudo para o perito a realidade que ela vivia. Perfeito, perfeito, Wagner, perfeito. Ela, no caso de IPI, ela falava que ela recebia luvas, avental e máscara, né? Daí eu perguntei sobre qual máscara que ela utilizava, se era PFF2, né? E ela falou que ela não tem certeza qual máscara que ela usava. Daí eu falei, não, tudo bem, então depois a gente conversa melhor, tal. Mas ficou nisso, ela falou que recebia os 3 IPIs. Conversa antes com ela para entender qual era a máscara, né? Muitas vezes o pessoal conhece Sim. como bico de pato e tal. Ah, a Thaís está dando uma dica interessante aqui, mostrar foto para ela, para falar, olha essa, era essa, ou essa, ou essa. Porque pode ser aquela máscara cirúrgica, aquela lá não serve para proteção contra aerodispersóides, né? Tem que ser Ah, N95 ou a PFF2. O avental, se era um avental impermeável, né? E o óculos de sim. proteção. Porque a exposição a agente biológico se dá através, principalmente, da projeção de aerodispersóides, né? A pessoa Sim, espirrar ou mesmo falando. Então, o óculos de proteção também é importante aí na questão da neutralização da exposição. A gente viu agora, quando teve a pandemia, né? Quantas pessoas falaram para não coçar os olhos, né? Sempre higienizar as mãos antes de levar a mão à boca ou aos olhos. Por quê? Porque a contaminação pode ocorrer pelas mucosas dos olhos e tudo isso. Então, o óculos de proteção também é um EPI que é necessário para fazer essa neutralização. perfeito, perfeito, Wagner. Legal? Deu para esclarecer? Deu sim, deu sim. Agora eu vou mais confiante para a perícia. Eu pensei comigo, não tem como eu ir sem eu consultar o Wagner para essa perícia. A gente tá aqui para isso e o nosso grupo lá de acompanhamento e suporte também. Tá lá é para isso mesmo, é para ser consultado, para a gente tirar as dúvidas, monta a estratégia, conversa direitinho com ela, né? Traça todas as perguntas que você precisa fazer ou tudo que ela precisa falar para o perito, né? E aquilo que você pode ajudá-la, para Sim, que no momento da perícia ali ela consiga falar aquilo que é necessário, aquilo que é verdade, né? A realidade do dia a dia dela, para o perito poder fazer a avaliação correta e você também. perfeito,
Perfeito, Wagner. Obrigado. Obrigado mesmo. Show de bola, Giovanni. Obrigado por compartilhar com a gente. E depois conta lá pra gente no grupo como é que foi essa perícia, cara. Pode deixar, pode sim. Show de bola, Giovanni. Obrigado, cara. Um grande abraço. Obrigado, sim. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito legal esse caso do. Vou ativar novamente os comentários aqui. Esse caso do Giovanni, porque é um caso diferente, né? A pessoa já recebeu o adicional. E isso, gente, é muito comum quando existe mudança de função ou mudança de ambiente. E acontece não somente com relação aos adicionais, né? Que às vezes a pessoa recebia um adicional, mudou para outro local e aí precisa receber outro adicional, como no caso, nesse caso específico, mas principalmente com relação à EPI. A pessoa trabalhava num setor e passou a trabalhar para outro. Muitas vezes os EPIs mudam, só que isso não acompanha o histórico. A ficha de EPI não é atualizada, nem nada disso. E aí a informação se perde e a empresa fica vendida. Tá? Então, uma das atividades que você, como assistente técnico, gera para o seu cliente, uma das soluções que você gera para o seu cliente é justamente ajudá-lo a fazer esse tipo de movimentação sem gerar passivos trabalhistas.